Pessoal, vamos lá para mais esse vídeo. Esse vídeo é em relação ao nosso conteúdo do PET 3, tá bom? Vamos lá para os conceitos retas, ângulos e segmentos. Reta, pessoal, é uma linha contínua, retinha, como o próprio nome já diz, né? Uma reta, em que ela tem tamanho infinito, ou seja, uma reta, ela continua tanto para cá infinitamente, quanto para cá infinitamente também. E na definição na geometria, uma reta, ela é formada quando ela tem dois pontos, é a ligação entre dois pontos. Então, se eu tenho dois pontos, eu tenho uma reta, tá? A ligação entre esses dois pontos formam uma reta. Mas a reta, ela é formada, numa reta a gente tem infinitos pontos. Então, entre o ponto P e o ponto Q, eu tenho infinitos pontinhos que, unindo eles, nós formamos essa reta que eu denominei reta R. Então, uma reta é esse segmento retilíneo, essa linha, tá? Retinha, infinita, onde, por definição na geometria, por dois pontos passa-se sempre uma única reta, tá bom? Semirreta. A semirreta é quando eu tenho um ponto e a partir desse ponto eu continuo infinitamente essa linha. Então, eu tenho uma semirreta. Semi seria tipo metade de uma reta, vamos pensar assim, né? Um pedaço da reta. Porque a reta, ela é assim. Se eu pegar esse ponto pra cá, eu tenho uma semirreta a partir do ponto Q até infinitos aqui, seguindo essa linha. Do P, desse ponto P, infinitamente pra cá, eu tenho outra semirreta, tá bom? E aqui eu tenho a reta, semirreta. E o ângulo, na verdade, é essa figura formada pelo encontro dessas duas semirretas, ou seja, eu tenho um ponto, a partir desse ponto eu tenho uma semirreta, a partir desse mesmo ponto eu tenho outra semirreta. O encontro dessas duas semirretas me dá um ângulo, tá? Nesse caso aqui eu coloquei que esse ângulo é 120 graus, mas eu não medi não, tá? Eu coloquei de modo figurado, tá? 120 representando, então seria o nosso ângulo. Aí, esqueci que tá filmando só pra ali, então, aqui, ângulo seria o encontro dessas duas semirretas, tá bom? E segmento de reta, na verdade, é quando nós temos dois pontos marcando, delimitando o extremo dessa linha. Então, eu tenho um segmento de reta, tá? E entre esses dois pontos, como eu disse anteriormente, nós temos infinitos pontos. Então, só voltando aqui, olhando a reta, a gente consegue identificar, ó, uma reta, só recapitulando, é uma linha bem retinha, infinita, ela cresce tanto para cá infinitamente, quanto para cá infinitamente. Dois pontos me dizem geometricamente que eu tenho uma reta passando por eles, tá bom? Quando eu tenho existência de dois pontos. Se eu for observar a partir do ponto Q, olhando infinitamente, seguindo essa linha, eu tenho uma semirreta. A partir do ponto P, olhando para cá, eu tenho outra semirreta. A partir do ponto P, olhando para essa direção, eu tenho outra semirreta. Um segmento de reta seria o quê? Do P até o Q. Eu tenho um pequeno segmento, eu tenho só esse trecho da reta. Então, o segmento, ele é sempre delimitado nos seus extremos por um ponto. Nesse caso aqui é o ponto P, que delimita esse extremo do segmento, e o ponto Q, delimitando o outro extremo desse segmento. E entre o ponto P e o ponto Q, eu tenho infinitos pontinhos que, ligando eles entre si, me dão esse segmento e, posteriormente, me dão essa reta, tá bom? É só conceito. Ângulo. O ângulo, como a gente viu, ele é formado pelo encontro de dois segmentos de reta, né? É aquela aberturazinha que fica. Se eu olhar, por exemplo, essa caneta aqui, vamos supor que seja um segmento de reta, onde aqui é o ponto A, e ela segue infinitamente. Eu tenho essa outra caneta, e eu vou dizer que aqui é o ponto B. Então, se eu encontrar esses dois pontos aqui, ó, eles vão ter um ponto em comum. Vai ser esse ponto P em comum. Então, eu vou ter esse segmento seguindo nessa direção e esse seguindo
nessa direção. Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso. Então, esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Essa abertura é o ângulo formado por esses dois segmentos de reta. Então, esse ângulo é um ângulo. Esse ângulo, essa pequena aberturazinha aqui, ó, é outro ângulo. Essa abertura aqui, ó, é outro ângulo, tá vendo? Então, o ângulo, ele é formado por esse encontro desses dois segmentos de reta, tá certo? Então, aqui eu tenho dois exemplos pra vocês, que é o ângulo de 360 graus e o ângulo de 180 graus, que mostra na apostila de vocês, no PET. O de 360, pessoal, seria assim, ó, eu tenho dois... Eu acho que essa minha gravação vai ficar de cabeça pra baixo, mas não tem problema não. Eu tenho dois segmentos, ó, o segmento, esse segmento e esse segmento. Ele tá um em cima do outro, ó. Agora, olha a volta que eu vou fazer. Vou fazer essa volta aqui, ó. Girou totalmente. Então, o ângulo formado, esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Nossa, é difícil focar, né? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 360 graus, que é a volta completa, tá? Agora, se eu pego esse segmento de reta e esse segmento de reta, ó, e faço apenas esse ângulo aqui, ó, até aqui, eu tenho a meia-lua, tá vendo? Essa meia-lua aqui, formada por esse segmento e esse segmento, é esse aqui do desenho, ó, é um ângulo de 180 graus, que a gente chama na geometria de ângulo raso, tá certo? Eu também tenho o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, ele é o seguinte, eu tenho aqui o desenho, vamos ver se dá pra gente ver. Eu tenho aqui esse segmento e esse daqui, né? Essa semi-reta e essa semi-reta aqui, pensando ela sem ser até o ar, pensando toda aqui. Esse ângulo aqui, ó, é o cantinho da parede, é o encontro do piso com a parede, é o ângulo de 90 graus, tá? Então, todo ângulo que estiver aqui, dentro desse limite do ângulo de 90 graus, ou seja, todo ângulo que for menor que 90 graus é um ângulo agudo. Então, vou colocar aqui, todo ângulo menor que 90 graus, tá? E eu tenho aqui o ângulo obtuso. Que é quando eu tenho, ó, aqui seria o meu 90 graus, né? Meu ângulo de 90 graus. E eu tenho agora, ó, esse ângulo aqui. Esse ângulo maior que 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso. Ângulo obtuso. E vale lembrar que o ângulo de 90 graus, esse aqui, o encontro da paredinha, né? Esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Tá certo? Então, a gente tem um ângulo agudo, menor que 90 graus, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e o ângulo obtuso, que é esse ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Agora, vamos para ângulos complementares, suplementares e ângulos replementares. O ângulo é dito complementar quando a soma deles me dá 90 graus. Então, quando eu tenho dois ângulos, como esses do exemplo, e a soma dos dois me der um ângulo de 90 graus, eu digo que esses ângulos, eles são complementares. Um ângulo é complementar ao outro. Se eu tivesse somente o ângulo 55 e eu perguntasse para vocês qual seria o ângulo complementar a 55, vocês fariam 90 menos 55 e encontrariam esse ângulo aqui, que é o complementar dele. Por quê? Porque a soma dos dois sempre tem que dar 90. Se eu desse para vocês o ângulo de 35 graus e pedisse o complementar de 35 graus, o ângulo complementar a ele, vocês fariam 90 menos 35 e vocês obteriam o ângulo de 55, que é complementar ao ângulo de 35.
O que é o ângulo suplementar? O ângulo suplementar, ele é um ângulo que a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, eu digo que um ângulo é suplementar ao outro quando eu somo os dois e obtenho 180 graus. Como no exemplo anterior, se eu desse para vocês apenas um ângulo de 145 graus e pedisse o suplementar desse ângulo, eu estou pedindo que vocês façam o quê? 180 menos 145 e vocês obteriam um ângulo de 35 graus, que é suplementar ao ângulo de 145 graus, tá certo? E ângulos replementares. Um ângulo, ele é replementar ao outro quando a soma dos dois me dá a volta completa, ou seja, 360 graus. Então, novamente, se eu dou para vocês um ângulo, por exemplo, 225, e eu quero que vocês me digam qual é o ângulo replementar a ele, eu estou pedindo que vocês façam 360 menos 225, e eu vou obter 135, que é o ângulo replementar, tá certo? Mais conteúdo. Ângulos congruentes. Na geometria, eu sempre vou dizer que um ângulo é congruente ao outro quando ele tem a mesma medida, tá bom? Por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo formado pelo encontro dessas duas semi-retas. É o AVB, que é o de 30 graus, e o BVC, que é esse outro de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, de 30, ele é congruente a esse outro ângulo, porque os dois são 30 graus, então eles são iguais, possuem a mesma medida, são congruentes. Eu digo que ângulos são consecutivos quando... É importante, pessoal, vocês identificarem isso que eu fiz ali em cima, talvez eu fiz um pouco rápido. Eu vou fazer aqui um pouco mais devagar, ó. Esse ângulo amarelinho aqui, representando ele em letrinha, eu vou chamar ele assim, eu pego esse segmento aqui, esse pontinho aqui, ó, A, V, B. Então, quer dizer que eu tô pegando essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura amarelinha. Vou falar que é A, V, B. Coloca um chapeuzinho aqui no V, quer dizer que é esse ângulo aqui, né? A, V, B é o ângulo amarelinho. Ele é consecutivo ao ângulo A, V, C. A, V, C. Por quê? Vamos pensar assim. Porque eles possuem um lado em comum, que é o lado AV. Ó, os dois possuem o lado AV em comum, AV. E eles possuem ângulos internos em comum também. Então, por isso que eles são ângulos consecutivos. Vamos dizer que um ângulo está dentro do outro. Então, eles são consecutivos. Eles possuem ângulos internos em comum e possuem um lado em comum. Para eles serem adjacentes, como esse exemplo aqui, o que acontece é que eu estou pegando o ângulo AVB, ó, só esse daqui, tá vendo? Só esse pedaço. E o ângulo, ó, BVC. Não mais pegando AVC, como o outro, pegando BVC. Então, BVC. Eles possuem um lado em comum? Possuem, que é esse lado aqui, ó. O BV. É o mesmo lado desse, é o mesmo lado desse pedacinho aqui. Mas eles não possuem ângulos internos em comum. Então, eles não são consecutivos, eles são adjacentes, tá? É conceito mesmo. Eu sei que a teoria na geometria ela é bem, assim, bem mastigadinha, bem desgastante até, mas é conceito, tá bom, pessoal? Se vocês não compreenderem, voltem o vídeo, tentem fazer vocês, tentem ir olhando, pra vocês irem se acostumando com essa teoriazinha, tá bom? E nós temos os ângulos opostos pelo vértice. É quando eu tenho, ó, esse lado aqui, esse segmento aqui, ele continua sendo o segmento do outro ângulo. Tá vendo? Esse BV, ele continua aqui, ó, a mesma reta que ele tá na mesma reta desse segmento VC. Então, eles compartilham o mesmo lado. Uma forma mais fácil visualmente de ver é assim, eu tenho esse ponto V, o vértice, né? Esse lado aqui, ó, é oposto a esse lado aqui. Então, esses dois ângulos aqui, o de vermelhinho, eles são opostos pelo vértice V. E, obrigatoriamente, eles são congruentes. Lembrando que são congruentes, possuem a mesma medida. Esse ângulo aqui de amarelinho, ó, também, ele é oposto pelo vértice V a esse ângulo aqui, ó, de amarelinho também. Então, obrigatoriamente, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida.
mais conteúdo. Segmentos congruentes. Segmentos, relembrando, né, que segmento é quando eu tenho os dois extremos aqui, ó, delimitados por pontos, né? Aí eu tenho um segmento de reta. Uma semirreta seria só um pontinho e continua infinitamente. A reta é quando ela continua infinitamente. Eu tenho dois pontos delimitando, mas eu tô trabalhando com isso aqui tudo, ó. Seria a reta. E o segmento é só esse pedaço aqui, ó. Delimitado por dois pontos, esse pedacinho aqui. Então, isso aqui é um segmento. Então, aqui eu tenho o segmento AB e o segmento BC. Digo que eles são congruentes quando ambos têm a mesma medida. No caso aqui, assim, de modo figurativo, eu coloquei que tem 1 centímetro, aqui também tem 1 centímetro, então o segmento AB, ele é congruente ao segmento BC, porque eles ambos possuem 1 centímetro como medida, tá bom? Segmentos consecutivos. Dois segmentos, eles são ditos consecutivos quando eles aqui, ó, eu tenho esse segmento AB e ele tem um ponto em comum com esse segmento BC. Então, o segmento BC, ele é consecutivo ao segmento AB porque eles possuem um ponto em comum. Eles podem ser representados assim ou assim, na mesma linha. Quando esses segmentos consecutivos estão na mesma linha, eles também são chamados de colineares, porque eles são dois segmentos, ó, o AB e o BC, que possuem um ponto em comum, que no caso é o ponto B, e eles estão na mesma linha. Por eles estarem na mesma linha, eles são segmentos colineares. Que a gente já pula aqui, ó, segmentos colineares. Só que para o segmento ser colinear, não necessariamente ele precisa ser consecutivo, como o caso de ter um ponto em comum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o segmento AB, eu tenho o segmento BC, que é esse daqui, e tenho o segmento CD, né? O segmento AB, ele é colinear ao segmento CD. Observem que eles não têm ponto em comum, então eles não são consecutivos, mas eles estão na mesma reta, estão na mesma linha, então eles são colineares. Então, AB é colinear a CD, AB também é colinear a BC, BC também é colinear a AC, tá vendo que são todos segmentos que estão na mesma reta, na mesma linha. Então, são segmentos colineares. Agora, retas. Nossa, perdão. Retas. Duas retas são concorrentes quando elas possuem um ponto apenas em comum. Quando elas se cruzam, encostando uma na outra apenas em um ponto, nós dizemos na geometria que elas são retas concorrentes. Duas retas são paralelas quando, lembrando que a reta ela é infinita, né, pessoal? Ela segue tanto pra cá quanto pra cá. Essa daqui também segue infinitamente pra cá quanto pra cá. Então, duas retas são ditas paralelas quando, em nenhuma terminação delas, elas vão se encontrar um dia. Então, elas são paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum. E duas retas são perpendiculares quando o encontro das duas, ó, eu tenho aqui a reta R e a reta S, elas se encontram em apenas um ponto em comum, ou seja, elas são concorrentes, mas a concorrência dela é diferente, porque nesse caso aqui, a concorrência delas forma ângulos de 90 graus, ó. Essa reta encostou com essa em um ponto em comum, elas são concorrentes e são perpendiculares porque formou ângulos de 90 graus. Então, elas são retas perpendiculares. Quando elas são concorrentes e não formam um ângulo de 90 graus, que é esse caso aqui, a gente chama de oblíquas, tá certo? São retas oblíquas. Então, pessoal, é só isso o conteúdo da primeira semana, só isso tudo, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrando que é no nosso horário de aula que eu vou estar respondendo vocês, assim, no ao vivo, vamos dizer, né? Mas quem tá com o celular dos pais, podem ir perguntando no decorrer do dia, quando tiver com o celular, que eu vou responder assim que eu puder, tá bom? Beijo pra vocês, abraço e até o próximo vídeo.